Aleluia, irmãos. Está muito bom este lugar. A presença do Senhor é real em nosso meio. Convido a igreja a abrir a Bíblia mais uma vez em Isaías, profeta Isaías, capítulo 65 e o versículo 17. O irmão Paulo já leu o texto em Apocalipse 21. Maravilhoso, e nós queremos hoje falar sobre os novos céus e nova terra. O nosso assunto sobre escatologia está se encerrando hoje, graças a Deus. Tem muito ainda nós aprendermos sobre esse assunto, mas eu creio que estas terças estão servindo de bênçãos para todos nós. Estamos aprendendo da palavra do Senhor. Isaías capítulo 65 e o verso 17 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Amém? Pode tomar o teu assento. Como nós vínhamos falando sobre estes assuntos, as coisas que estão para acontecer, só para nós relembrarmos, então, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, enquanto a igreja estiver no céu, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, na terra segue-se a grande tribulação, encerrando a grande tribulação com o julgamento das nações. Depois do julgamento das nações, então, o mundo entrará no milênio. O milênio são 1000 anos de paz, onde Cristo reinará na terra. Depois dos 1000 anos de paz, então, aparecerá na terra o grande trono branco, que nós não abordamos esse assunto, mas é aquele que a Bíblia diz que o céu e a terra desapareceram, sumiram da grandeza do grande trono de Cristo, para julgar os moradores da terra que não aceitaram o plano da salvação. Então, os ímpios, como o versículo 21, o versículo 8 do capítulo 21, que foi lido em Apocalipse, ele nos traz a lista dos pecadores, ou seja, dos pecados que levarão o homem à segunda morte, como a Bíblia ensina. Aqueles que forem julgados no grande trono branco, no juízo final, eles não terão outra oportunidade. Eles serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. E os pecados que levarão o homem à segunda morte é a covardia, como aqui já foi falado, foi lido, a incredulidade, os abomináveis, os assassinos, os imorais, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Então, queridos, esse tipo de pessoa, ou as pessoas que praticam estas coisas, estarão diante de Cristo, serão julgados pelas suas atitudes, pelos seus pecados. E não haverá como ser absolvido deste julgamento. Desde agora, aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o julgamento final, para que sejam lançados juntamente com a besta, o anticristo e o falso profeta, ou seja, o dragão, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então, naquele dia, não haverá
como retroceder. Todos os mortos que não aceitaram Cristo estarão diante daquele que julga, e julga com justiça. Todas as coisas que o homem praticou estará diante dele, para que não haja dúvidas da sua condenação. Então, o que nós precisamos é fazer diferente do que estas pessoas estão fazendo, para que não enfrentemos não enfrentemos o julgamento final. Para a igreja, a partir do julgamento dos ímpios, iniciará o estado eterno, a eternidade com Deus, que nós tanto almejamos. E é o que a Bíblia registra aqui no capítulo 21 de Apocalipse: novos céus e nova terra. Estes eventos que nós falamos, grande tribulação, milênio, tudo isso já passou. É o que podemos dizer, o tempo dos gentios passou. A forma que Deus trata com a terra a partir do tempo dos gentios também já vai ter passado. E nós entraremos na eternidade, aonde não precisaremos contar os anos, nem os meses, nem as horas. É eternidade. É necessário, queridos, novos céus e nova terra. Porque lá no início, lá no princípio, no Éden, Adão, o seu pecado, o pecado de Adão e Eva, afetou diretamente a terra, a criação, os homens, os animais e a natureza. Isso nós vemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, que está escrito assim: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E desde esse princípio, a terra passou a viver dias maus e cada dia mais dificuldade. O pecado tomou conta, a pecaminosidade tomou conta das coisas. Inclusive, a natureza, desde aquele tempo, aguarda a redenção, o novo céu e a nova terra. Segundo Pedro, capítulo 3 e o verso 13, Pedro fala disso, dizendo assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, porque vivemos em uma terra, em um mundo injusto. Mas às vezes a gente usa esta frase, né? A natureza geme. A natureza, os terremotos, os furacões, tantas coisas que acontecem, é a natureza gemendo. Porque se não houvesse pecado no mundo, estas coisas não aconteceriam. Porque Deus criou um mundo perfeito. Mas o pecado entrando, todas estas coisas começaram a acontecer porque a natureza também foi afetada pela pecaminosidade do homem. Então, todo esse tempo, desde o Éden, o mundo vem sendo corrompido pelo pecado dia após dia. O dilúvio, inclusive, foi resultado do pecado. Deus olhou para a terra, ou seja, Deus sentiu nas suas narinas o pecado da terra. E então mandou o dilúvio para que exterminasse a humanidade daquela época, mantendo Noé e a sua família para depois darem prosseguimento à humanidade. Deus já fez isso.
destruiu com água. Agora, na próxima vez, Deus vai purificar, restaurar toda a terra e também os céus. Tudo que fez e ainda por um tempo fará a humanidade sofrer, chorar, não encontrará lugar no estado eterno. Os irmãos viram quando o irmão Paulo leu aqui. Todas as coisas, irmãos, serão novas. Tudo aquilo que nós hoje acordamos com preocupações, tudo aquilo que nos faz chorar, nos preocupar, muitas vezes a ansiedade toma conta, a depressão, o estresse, o medo, a dor, as enfermidades, não terão espaço no estado eterno. Que maravilhoso, irmãos. Hoje eu estava estudando e imaginando, a gente divaga, imaginando os céus. Eu sei que cada um dos irmãos tem uma imaginação, mas a nossa imaginação é muito pouco para saber como será lá. É muito mais do que isso que você imagina. Mas para nós saber como é, nós precisamos permanecer fiéis a esse Deus, para que possamos chegar lá. Lá não haverá o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós pecamos no pensamento, pecamos no olhar, no falar, no agir, mas lá não haverá o pecado. Satanás estará condenado e nunca mais sairá do lugar aonde ele foi colocado. Não haverá corrupção, não haverá sofrimento, nem angústia, nem tribulação, porque as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. É tudo novo. Até nós vamos receber um corpo glorificado novo, sem enfermidades, sem dores. Não poderemos nos preocupar com a velhice, porque todos seremos novos diante de Deus. E isto não é apenas um estado imaginário, irmãos. Às vezes nós confundimos as coisas, achamos que tudo isso é espiritual, que nós não teremos corpo, seremos uma fumacinha talvez, né? Um espírito. Mas é um lugar aonde os crentes viverão eternamente como prometeu Cristo. Irei vos preparar lugar. É um lugar. E nós vamos para lá. Mas quando isso acontecerá, irmãos? Veja em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 25, Paulo escreveu o seguinte: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando Cristo entregar o reino a Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, ele, Jesus Cristo, até que tenha posto os inimigos debaixo dos seus pés. Hoje, o homem, o diabo, as potestades afrontam Deus, ignoram Deus. Aqueles que dizem que não existe Deus, têm raiva de Deus, têm ódio de Deus. Como ódio de quem não existe para eles? Mas Cristo vem
E enquanto todos eles não estiverem julgados e jogados no lago de fogo, nada acontecerá de novo. Mas assim que Cristo cumprir com esta missão, então ele vai dizer ao Pai: está aqui, está pronto. Tudo o que o Senhor pediu a Cristo agora está consumado. E ele devolve, entrega o reino a Deus. O primeiro administrador teocrático, Adão, no Éden, falhou. Não conseguiu dar prosseguimento. O segundo Adão, Jesus Cristo, venceu. E venceu por toda a eternidade. Não há uma possibilidade de Cristo perder uma batalha futura. Ele é vencedor, o leão da tribo de Judá. Então, este herdeiro, o filho, enviado ao mundo, entregará o reino para aquele que o enviou, o Pai. E quando Cristo cumprir esta missão, ele entregará a Deus, que na eternidade reinará a Trindade, o Rei triuno, o Deus triuno, que vai reinar por toda a eternidade, sem fim. Meus irmãos, o Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 5, e eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, fala da cidade santa, a Nova Jerusalém. Nós precisamos não confundir, não podemos confundir. Haverá um novo céu e uma nova terra. O novo céu é onde está Deus, é aquilo que nós vemos também a olho nu, e esta terra será redimida, restaurada. Mas entre os céus e terra tem a cidade santa. E dá-nos a entender, através dos estudos teológicos, eu creio que a maioria dos teólogos entende a mesma coisa, que o cristão, com o corpo glorificado, ele terá acesso à cidade santa, aos céus, que é o lugar onde está Deus, e à terra também. Então não haverá limites para esse corpo glorificado, que ele é adaptável, tanto à terra quanto aos céus. Capítulo 22, verso 1 ao 5, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um lado e de outro do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Que maravilha, irmãos! A nova cidade celestial, ali haverá uma praça, na avenida principal, onde estará o trono de Deus, e desse trono procede o rio da vida, e das suas margens estará a árvore da vida, um fruto diferente a cada mês. É só nos céus que nós podemos ver isso. A água pura, cristalina,
por toda a eternidade não haverá sede para ninguém. Esse líquido precioso que em muitos lugares não tem. Muitos lugares a água é salgada, saloba. Outros lugares não é pura. Nós vimos, inclusive, esta semana, um missionário na África. Ele esteve no Brasil e disse: eu estava tomando água boa, comendo bem. Mas ele retorna para a África e ele mostrou lá: esta é a água que nós bebemos. Semelhante à cor de um leite com chocolate que fazemos para os filhos. Barrenta. E eles bebem aquela água. Mas nos céus, os nossos irmãos africanos beberão da mesma água que eu e você vamos beber. Cristalina, pura e que nunca faltará. Esta mesma árvore que teremos às margens do rio da vida, ela estava no Jardim do Éden. Nós vemos que Deus colocou anjos para protegerem o Éden, o Jardim do Éden, para que o homem não retornasse e comesse daquele fruto e vivesse para sempre em pecado. Mas aqui, sem pecado, e nós nos alimentando do fruto da árvore da vida, é eternidade com Deus e sem pecado. Então ali nós seremos alimentados por Deus, pela árvore que dá o seu fruto a cada mês. Então, naquele lugar não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, pois as folhas da árvore trarão saúde para as nações, para os povos, e sem enfermidade, sem envelhecermos, nós teremos uma vida eterna, porque estas folhas são símbolo de vida eterna, é para a saúde. Amém? Será que veremos Cristo, irmãos? Quantos têm curiosidade, desejo, almejam ver Jesus como Ele é? A história nos traz uma figura de cabelos longos, claro. Depois, a arqueologia diz que não é daquele jeito, é totalmente diferente, é outra cor da pele. Mas nós sabemos que Ele deu a sua vida por nós. Nós não sabemos como Ele é, mas um dia eu quero saber quem Ele é, eu quero ver Ele, para no mínimo agradecê-lo pela salvação, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, pela vida que Ele deu, pela humanidade, pela minha e pela tua vida. Mas lá nós teremos condições de vê-lo como Ele é. Apocalipse 22 e o 4 diz: contemplarão a sua face, face a face com Ele. Não sabemos quantos milhões ou bilhões de crentes estarão lá, mas todos, pela eternidade, haverá tempo de todos ver face a face, de conversar com Ele, de falar o que está no nosso coração, no nosso sentimento. Houve uma experiência de alguém escrever: se hoje você pudesse sentar ao lado de Jesus, o que você falaria para Ele? E muitas pessoas escreveram coisas lindas, filosóficas, sentimentos, mas Ele não estava ali. Mas se nós estivermos junto dEle, olhando para Ele, será que nós falaremos alguma coisa? Será que nós teremos palavras para agradecer a Cristo? Ou ficaremos mudos com a sua esplêndida presença, que é uma luz, e dele brotará toda a luz? Até hoje, todos aqueles que tiveram revelações, sonhos com Cristo, não conseguem decifrar o seu rosto. Quando João escreveu no Apocalipse sobre Cristo,
Ele diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saiu uma espada aguda. O seu cabelo branco como lã branca. Se nós desenhar isso, fica horrível. Mas Cristo é sublime. O seu olhar continuará olhando lá dentro do nosso coração, lá no íntimo da alma, e vai ser aquele que estará conosco por toda a eternidade. As pessoas que desejam isto não são apenas nós. Há relatos de que pessoas dos muçulmanos, os islâmicos, devido à dificuldade de alguém pregar o evangelho para estas pessoas, Cristo está aparecendo a eles em sonhos. E muitos estão se convertendo ao cristianismo por experiências que estão tendo dormindo. Então, nós vemos que esse Cristo, ele não é aquele Cristo sofredor que veio lá no Oriente Médio, que morreu e ressuscitou. Em essência é o mesmo, mas hoje ele está diante de Deus, à direita de Deus, intercede por nós e retornará em glória. Não é mais aquele sofredor que vai ser, talvez, aos olhos humanos, as nações que se voltarão contra ele, ou quererão matá-lo novamente, mas ele vem poderoso para vencer todas as potestades das trevas. Esse é o Cristo que nós queremos ver. Moisés viu apenas a glória de Deus pelas costas, mas nós veremos ele como ele é, Deus Pai. Nós não teremos a dificuldade de vê-lo em essência, de nos aproximarmos do trono de Deus, aonde a água brota, aonde a árvore da vida estão, ali estará o trono dele, e nós teremos acesso a ele, porque ele deseja que a igreja esteja com ele por toda a eternidade. Apocalipse 21 e 23 diz que não será necessário luz, é desnecessário o sol e a lua. Em João 8 e 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não é a vida que vivemos aqui, mas é uma vida eterna, que não tem fim. É esta luz que ele está oferecendo a nós, é uma vida eterna. A presença dele resplandecerá por toda a eternidade. Não há necessidade de luz criada, nem gerada, porque a sua presença ilumina. Imagina, irmãos, nós precisamos trocar lâmpadas de tempo em tempo porque elas queimam. Nós precisamos carregar na energia ou trocar a pilha da nossa lanterna para termos luz. Mas Cristo iluminará a cidade santa, iluminará céus e terra, sem necessidade de luz do sol e da lua. Os justos, a igreja também terá a sua própria luz. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 43, nos tem uma linda informação, dizendo assim: os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então, aonde andarmos estará iluminado, estará claro, ninguém andará em trevas. Aquilo que Jesus falou, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Nos céus
é uma realidade literal. Não haverá trevas. Não haverá medo. Então, esta é a nova Jerusalém. Apocalipse 21:10 fala desta grande cidade, a nova e santa Jerusalém. E nesse texto, e no Apocalipse, no seu modo geral, nós vemos o número 12, ou os múltiplos de 12, e seus significados. O Apocalipse usa muito o 12, os 12 apóstolos, os 12 anciãos, os 12 fundamentos, as 12 portas, e assim por diante. E a cidade tem estas portas, fundamentos, pérolas, frutos, né, os anciãos, tudo isto. O seu muro simboliza a proteção eterna, porque lá não haverá inimigos, mas haverá um muro para nos dar a sensação de segurança. Não sei nem se precisa ter uma sensação de insegurança, porque não haverá inimigos. A igreja estará nesta cidade. Também não haverá o mundo das trevas, o ladrão, o assaltante, não haverá. Nós teremos paz. E a cidade que João viu era como um cubo de 12.000 estádios na sua largura, comprimento e altura. Nós nunca vimos uma cidade assim. As cidades são metros quadrados e não metros cúbicos. Mas sempre alguém ousa calcular o seu tamanho. E os resultados são humanamente absurdos. O tamanho desta cidade. Para muitos, esta cidade terá 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Para quem faz a conta, diz que 20 bilhões de salvos terão lugar nesta cidade. E não faltará lugar para ninguém. Queridos, isso são apenas conjecturas humanas. Nós não temos como explicar algo espiritual, infinitamente superior à compreensão que nós temos humana e falha. Mas esta cidade existe e nós vamos para lá. A cidade é de grande beleza, é linda, o esplendor desta cidade, a arquitetura é única, que nem um homem poderia projetar algo que Deus projetou. Se nós pegarmos a criação e pedirmos para alguém projetar a criação, o universo, um homem não tem capacidade para isso, nem para projetar a cidade santa. Haverá uma nova terra. Nós teremos acesso a ela, como eu já falei. O céu, a habitação de Deus e a terra, juntamente com a cidade santa, se fundirão para que o homem tenha este acesso a céus e terra. E esta nova terra nunca será contaminada com o pecado. A sua santidade é plena e eterna. Nada, resquícios de pecado, não terá acesso aos céus. Apocalipse 21:27 diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E estar com o seu nome no livro é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. O Espírito que testifica com o nosso espírito, ele nos dá segurança que somos filhos de Deus.
Se você tem este sentimento, o teu nome está escrito lá. Porém, se ao falarmos das coisas futuras, do arrebatamento, da grande tribulação, você tiver medo, faça um propósito novo com Deus. Se converta de novo, para não ficar aqui. Porque o Espírito Santo tem que fazer a obra completa e testificar que você é filho de Deus. Na eternidade, reconheceremos os salvos, os que já passaram, inclusive do Antigo Testamento. Existe aquele hino que diz: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, Abraão, Isaque e Jacó. E veja o que diz Mateus 11, ou seja, 8 e 11. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nós veremos Cristo, seremos servidos por Cristo nas bodas do Cordeiro. Mas teremos uma eternidade para conversar com Abraão e dizer: mas como que você deixou a tua terra? Ouvir a voz de um Deus que você talvez não viu pessoalmente. Ele já servia a Deus. Falar com Isaque, como foi quando você viu Rebeca de longe ainda. Nós vamos conversar com eles. Nós vamos conversar com Davi, nós vamos querer tirar as dúvidas, as curiosidades, se podemos assim dizer. Nós geralmente humanizamos todas estas coisas, mas nós precisamos imaginar, para que o nosso coração esteja cada vez mais com vontade de chegar lá, porque tudo isso nos espera. E nem que eu faça o máximo de esforço para trazer uma imagem dos céus para nós aqui, nós não conseguimos. É muito mais do que isso. A eternidade será de íntima e ininterrupta comunhão com Deus. Quando nós estamos de joelhos dobrados, sentindo a presença de Deus, ou quando estamos em um culto que nós não queremos ir embora, porque a glória do Senhor está no meio da igreja. É maravilhoso, mas lá esta comunhão não terá fim. Nós continuaremos de eternidade a eternidade, sentindo aquele gozo que nós temos uma amostra nos nossos cultos, mas lá será para sempre. Segundo Pedro 3,18 fala do dia eterno. Esse estado se iniciará após a fusão do tempo cronos que nós vivemos, contando os dias, os meses, as horas. Tudo isso que vivemos, nós vamos deixar de viver para viver o tempo kairós perfeito e eterno que está Deus, sem preocupações com o passado. Ao findar a contagem dos anos, nós estaremos em um eterno presente, sem passado e sem futuro. Estaremos numa eterna juventude, sem infância e sem velhice. O melhor estado, a nossa juventude, será revigorada. E estaremos para sempre com Ele, com o corpo glorificado e uma aparência jovem. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é,
Jesus, o veremos. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós nunca ouvimos o som que nós ouviremos lá. Nós nunca vemos as imagens que veremos lá. Nós nunca sentimos a sensação que teremos nos céus de glória, para aqueles que amam a Cristo. E para encerrar, 1 João 14:3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Promessa do nosso Messias, o grande Salvador da humanidade. Aquele que deseja estar conosco junto dele e nós desejamos estar com ele para a eternidade. Que ninguém fique para trás. Se alguém estiver fraco, que nós tenhamos força para carregá-los, para juntos suportar as fraquezas uns dos outros nos momentos difíceis, para que possamos encontrar toda esta beleza que a Bíblia nos relata e termos a alegria de estar com Ele nos céus de glória. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pastor Leonardo, orando e encerrando o nosso culto. Aleluia. Convidamos a igreja a ficarmos em